Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 12 a 19. Justificação. Há 3 semanas, eu acredito, 3 ou 2 semanas atrás, eu dei estudo aqui na quarta-feira. Trabalhei com os irmãos aqui, não sei quantos que vieram, as imagens da salvação, baseado no livro A Cruz de Cristo, de John Stott. Ele apresenta neste livro, A Cruz de Cristo, 4 imagens da salvação: propiciação, redenção, justificação e reconciliação. E nós trabalhamos apenas as 2 primeiras imagens, né? Propiciação e redenção. Hoje nós iríamos estudar juntos justificação e reconciliação. Entretanto, não será possível, pelo que eu estive hoje preparando esse estudo, e eu percebi que não dá para trabalhar justificação e reconciliação hoje. O tempo é curto. Essa imagem, a justificação, ela já é uma imagem que vai levar bastante tempo. Nós vamos passar o tempo todo estudando, porque o assunto é vasto. Então hoje nós vamos falar apenas de justificação. Então na próxima oportunidade, no próximo estudo, nós vamos então falar de reconciliação, que é a última imagem aí, deixe para fechar o cerco, né? Para fechar o estudo, as imagens da salvação. Romanos capítulo 5, agora a partir do versículo 12, do 12 ao 19. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom. Não é assim o dom pela graça de não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus Pai, obrigado desta noite pela tua bondade, pela tua palavra que nos ensina, que tem muito a nos ensinar, que tem muito a nos mostrar. Ó Deus, que sejamos por Ti fortalecidos espiritualmente, que o Espírito Santo, Senhor, use a Tua palavra, Deus, para que nós possamos sair daqui fortalecidos na fé, que não venhamos desanimar de forma alguma, mas que as palavras do Senhor possam nos dar graça, força, para nós caminharmos diante das lutas, das provas que se mostram cada dia mais
pelas lutas que cada dia mais enfrentamos no dia a dia, pelas constantes dificuldades que este país apresenta e enfrenta. Ó Deus, que o Senhor venha fortalecer a fé de cada irmão e que a graça nos mostre que nós estamos seguros, porque nós somos justificados, não por nós mesmos, mas pela graça e misericórdia nossa do Senhor Jesus. Fala o coração de cada um desta noite, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, como eu havia falado no início, nós estamos trabalhando nesses dias, nesses estudos, 4 imagens da salvação que foram apresentadas por John Stott no livro A Cruz de Cristo. Rapidamente eu vou fazer um resumo das 2 primeiras imagens. Propiciação. Os irmãos que estiveram aqui provavelmente se lembram pelo menos da ideia que eu falei, que a propiciação é uma imagem que foi retirada do templo. Lá no templo do Antigo Testamento havia arca. Na arca se colocava a tábua, as tábuas da lei, e por cima da arca era colocado então o propiciatório. Foi direcionado, Moisés recebeu a ordem de construir um propiciatório, que era uma lâmina de ouro, como se fosse uma bandeja, e ali o sacrifício era derramado sangue sobre aquele propiciatório. Por cima então da arca e por cima do propiciatório havia uns querubins que representavam a presença de Deus, com seus rostos voltados para baixo. E quando os seus rostos estavam voltados para baixo, ali era o símbolo, simbolizava ou representava Deus olhando para a lei e percebendo, então vendo o pecado que era revelado pela lei, porque a lei de fato mostra o nosso pecado. Vocês se lembram? O sangue então era a propiciação, ele cobria, ele impedia ou ele aplacava a ira de Deus. Essa é a ideia de propiciação, resumidamente. Pelo menos eu lembro que o Guilherme estava aqui naquela semana, né, dessa imagem. A segunda imagem, ela é tirada do mercado. Lembra? No mercado eram vendidos, tudo era vendido, inclusive escravos. E para que se comprasse os escravos era preciso pagar o preço da redenção, o resgate. Redenção é resgate. E a ideia da imagem da salvação é que, primeira parte da salvação, primeira imagem, o sangue de Cristo veio e realizou a propiciação para que a ira de Deus se desviasse de nós, pecadores. O sangue de Jesus também foi o preço que foi pago pelo próprio Deus, por meio de seu Filho, que derramou seu sangue para que fôssemos resgatados, ou seja, fôssemos comprados e libertos do pecado e também da escravidão, do pecado e da lei. Não se lembra? Isso é redenção. E agora nós chegamos a uma terceira imagem que nós vamos trabalhar nessa noite, e que eu gostaria que os irmãos estivessem atentos, lessem comigo os textos. Se você quiser, faça pergunta, não fique em dúvida, faça pergunta. Pode levantar a mão mesmo, não tem problema você levantar a mão e tirar a dúvida, né? Pode, durante qualquer momento do estudo, interromper, fazer sua pergunta ou colocação, se for necessário também. O que vem a ser a justificação? Como eu já falei, assim como as imagens que foram tiradas, né? Propiciação do templo, redenção do mercado. E a imagem da justificação, de onde ela foi tirada? Ela foi tirada do tribunal. A imagem da justificação, ela foi tirada do tribunal. O que acontece no tribunal? Julgamento. E lá no julgamento só existem 2 sentenças. Quais são as 2 sentenças que podem ter no julgamento? Condenação ou absolvição, ou, no caso, justificação. Então só existem 2. Justificação é exatamente o contrário de quê? De condenação. Vejamos Romanos, capítulo 1, texto que nós vamos ler hoje a respeito disso, Romanos 8, 33 a 34. Eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta, principalmente em Romanos. Nós vamos ler principalmente Romanos, porque o tema é justificação, e vocês sabem, justificação pela fé é um tema central, é o tema central do apóstolo Paulo nessa carta. Mas nós vamos ler outros textos, mas Romanos principalmente. Vejamos aí o que diz Romanos 33 a 34. Aliás, 2 versículos, 33 e 34. Romanos,
capítulo 8, 33 a 34. Alguém com uma voz bem forte pode ler para nós? Amém. Veja que o 33 nos diz que Deus nos justifica. Por isso o 34 começa falando assim: quem os condenará? Existe a possibilidade de alguém que foi justificado por Deus ser condenado? Segundo a palavra de Deus? Não. Está claro aí. O que o apóstolo Paulo está dizendo é exatamente isso. A justificação é o contrário, é o oposto de condenação. Então por isso que Paulo pergunta: quem os condenará? Não tem como, é Cristo Jesus quem morreu antes, quem ressuscitou. Então a justificação aconteceu, nós somos justificados, considerados justos, não há como sermos condenados. Essa é a primeira ideia que Paulo vai trazer. Então nós queremos trazer, meus irmãos. Primeira coisa, justificação é o contrário de condenação. Portanto, quem é justificado não pode ser condenado de forma alguma. Compreende isso? Não há como ser condenado. Qual a importância desta doutrina, meus irmãos? Será que é importante estudarmos a respeito da justificação? O que os irmãos acham? É uma doutrina importante a justificação? É importante? Olha, para vocês terem ideia de quanto esta doutrina da justificação ela é importante, Lutero, ele chamou de artigo principal de toda a doutrina cristã, que de fato faz cristãos. O que Lutero está dizendo? Olha, artigo principal de toda a doutrina cristã, que de fato faz cristãos. O que ele está dizendo? Que o verdadeiro cristão mesmo, ele surge a partir do momento que ele entende, que ele realmente compreende a justificação, que de fato a justificação entra no seu coração e ele passa a compreender o que vem a ser. Verdadeiro cristão que entende a justificação, ele não se revolta, ele não se desvia. O verdadeiro cristão é aquele que sabe que ele foi justificado, que ele é justo diante de Deus. E isso é extremamente importante. Para que os irmãos saibam, a maioria dos teólogos protestantes vê essa doutrina como o centro da fé e da teologia da salvação. A doutrina da justificação ela é muito explicada, ela é muito ensinada, ela é enfatizada, porque ela é o centro. A doutrina da justificação é de fato o que nos diferencia, inclusive, de outras, vamos dizer assim, de outras crenças. A justificação é que ela nos diferencia de outras maneiras de pensar e até mesmo de outros cristianismos. Daqui a pouco nós vamos falar a respeito disso, os irmãos vão entender. Muitos, ou a maioria, na verdade, de todos os teólogos cristãos, eles consideram a doutrina da justificação o centro, o ponto mais importante da nossa fé ou da nossa teologia. Apesar disso, muitos procuraram negar a doutrina da justificação pela fé na história. Muitos negaram. Muitos ainda têm dificuldade de entender e até compreender. Uma das razões, inclusive que é mostrada aqui, é a ideia de que quando você fala de que a Bíblia, a palavra de Deus, ela ensina que nós somos justificados por Deus, a visão que se tem é de que Deus, ele é o quê? Qual é a ideia que se tem de Deus? Qual a visão que se tem de Deus? Deus nos considera justos, ou seja, ele decretou, ele determinou, ele deu a sentença: somos justos. A visão que se tem de Deus é a visão de que Deus é o quê? Juiz. Isso mesmo, muito bem, Guilherme. É essa a ideia. Qual que é o problema? Muitas pessoas têm dificuldade de aceitar a justificação e eles afirmam exatamente a razão. Eles creem que você dizer que Deus ele precisa ou ele tem a necessidade de nos considerar justos para nos aceitar, para nos receber, de nos
considerar justo como um supremo juiz, é uma ideia muito, vamos dizer assim, austera. Sabe o que é esse tipo? Ou seja, não se vê Deus como Pai, o Pai de amor. E aí muitas pessoas, porque às vezes acabam romanceando demais o Evangelho, ou romanceando demais a palavra de Deus, tem dificuldade de aceitar a Deus como juiz. Você tem que ser aquela ideia: bom, Deus é juiz, então Deus é um supremo juiz, Ele está pronto para julgar. E aí muitos com aquela visão assim, um tanto romantizada de que Deus é Pai, que Deus é amor, que Deus Ele é aquele que realmente está pronto para nos receber, tem dificuldade de aceitar, porque a visão que tem de quem justifica ou quem nos considera justo é de um juiz. Entretanto, essa ideia ou essa maneira de ver, ela está equivocada pelo seguinte sentido: não é apenas essa imagem da salvação que é apresentada na Bíblia, não é verdade? Nós já estudamos outras duas: propiciação, que nos mostra um Deus irado, é verdade, propiciação nos mostra um Deus irado que precisava desviar a sua ira do pecador, e aí Ele enviou seu Filho Jesus para que o sangue dele derramado desviasse a ira. Então a primeira ideia é de um Deus irado, mas esse mesmo Deus irado, Ele que proporcionou o que? O sacrifício. Ele que nos deu o sacrifício para que a sua própria ira fosse desviada de nós. Mas aí vem já a segunda imagem, que é a imagem da redenção. Deus precisou nos resgatar do pecado, e aí nos mostra um Deus resgatador. Já é uma imagem muito mais positiva, né? Que não é tão difícil ser aceito, porque nos mostra Deus nos resgatando, Ele nos comprando lá no mercado de escravos, nos tirando ali da escravidão do pecado, na escravidão da lei, inclusive para nos dar a liberdade. Mas agora a justificação dá a ideia de Deus juiz, mas não é só isso. Nós ainda temos a quarta imagem, que é da reconciliação, e essa é a visão de um Deus que é Pai, aquele que nos adota. A reconciliação é a mesma ideia de adoção. Então nós vamos falar de reconciliação e adoção na próxima semana, que aí sim nós vemos a Deus como Pai, aquele que nos recebe como Filho. Vocês entenderam? Então são quatro imagens que elas estão interligadas. Então não se pode rejeitar a justificação só por causa disso, porque de fato Deus, Ele é o que? Ele é juiz. Ele é um Deus que se ira contra o pecado e contra o pecador impenitente, mas Ele também é aquele que resgata. Ele é aquele que justifica como juiz e julga, mas Ele também é aquele que nos recebe e nos adota, que nós vamos falar posteriormente. Agora também existe alguns que negam a doutrina da justificação pela fé, ou tem dificuldade de aceitarem, porque eles creem assim, que ela foi formulada por Paulo. Lembra que eu falei? Romanos trata do tema justificação pela fé desde o seu início, né? Paulo começa falando de toda a natureza do homem pecador, do gentio, do judeu, todos encerrados no pecado, capítulo 3, depois começa a falar do tema da justificação e trabalha tudo isso. Outras cartas também tratam do tema, mas principalmente Romanos. Então eles chegaram à conclusão equivocada, é claro, de que a doutrina da justificação foi formulada por Paulo, é algo particular de Paulo, mas que não existe em outras partes da Bíblia, ou não existe nem mesmo no Novo Testamento, mas é um erro. E veja como esse erro é tão grande. Abra Lucas capítulo 18, versículo 14. Abra em Lucas 18, 14. Alguém abra também para mim Isaías 53, 11. Por favor, Lucas 18, 14 e Isaías 53, 11. São dois textos que nós vamos ler. E aí os irmãos vão ver que interessante. Lucas 18, 14. Alguém com a voz bem potente aí, leia para nós aí, versículo 14, só 14.
Os irmãos sabem de que se trata esse versículo, em qual texto que ele está encaixado? Porque é apenas o versículo, né? Mas o contexto deles, os irmãos sabem, é quando Jesus está falando aqui da parábola do fariseu e do publicano. Quem é esse que foi justificado e que desceu justificado para a sua casa? Os irmãos se lembram? Foi o fariseu? Não, foi o publicano. Olha que a expressão justificado aparece aí. E quem disse essas palavras? Foi Paulo? Não, foi o próprio Jesus. Perceba que o próprio Jesus já tratava do assunto, do tema. E é interessante, porque nessa parábola aí que Jesus conta, o fariseu, o homem religioso, o homem que vivia segundo a lei, o homem que cumpria toda a lei, ele não foi justificado. Por quê? Porque ele se exaltou a si mesmo, ele se vangloriou de que cumpria, que andava de acordo com as normas, enquanto o publicano, o que ele dizia? Apenas batia no peito e dizia o quê? Ser propício a mim, o pecador. Então, aquele publicano, Jesus disse, desceu justificado para a sua casa. Em outras palavras, considerado justo, porque ele se humilhou. Ou seja, ele reconheceu que ele não tinha capacidade de ser justo. Interessante que Jesus, esta palavra que Jesus está dizendo aqui, essa parábola que Jesus conta, já é incrivelmente suficiente para Paulo poder formular a sua doutrina. Porque o que Jesus está dizendo é que a justificação ela não acontece por nós mesmos, por nós cumprirmos a lei, por andarmos na lei, mas pela humilhação de reconhecer que é necessário buscar em Deus. Veja que ele diz, né? Aqui é o versículo 14, no versículo 13 você vai encontrar ele falando: ser propício a mim, o pecador. Ser propício a mim, o pecador. Agora Isaías 53, 11, que fala do servo sofredor, é uma profecia escrita há cerca de 750 anos antes de Cristo, e que falava exatamente sobre ele. Veja aí, Isaías 53, 11. Quem pode ler para mim? Encontrou aí, Guilherme? Isaías 53, 11. Amém. Veja que, olha, muito antes de Cristo, muito antes de Paulo, já havia aí a expressão justificação. Veja que diz aí a profecia: o meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por meio da sua morte propiciatória, por causa da sua morte substitutiva, ele morreu em nosso lugar e ele então levou sobre si o nosso pecado, e assim ele pode justificar o pecador, aquele que realmente necessita de graça, que necessita de perdão. A justificação então não é um tema. Então essa ideia de que justificação foi uma criação de Paulo, a ideia de Paulo é completamente errada. Ela está na Bíblia, tanto na visão de Jesus, como também na profecia acerca dele, lá em Isaías, escrito 750 anos antes do surgimento da vinda de Cristo, vida histórica. Então veja só, quem são esses que na verdade rejeitam a doutrina da justificação? São muitos teólogos, mas na sua grande maioria são os teólogos católicos da Igreja Católica Romana, que de fato rejeitam a doutrina da justificação. Por que razão? Por que motivo? E aí eu gostaria de explicar para os irmãos, né, que é uma questão assim mais histórica. Por que eles rejeitam? Por quê? Qual é a ideia que a igreja, a teologia católica tem a respeito da justificação? Primeiro, eles acreditam, a teologia católica, ela ensina que é no batismo que a pessoa, ela então passa a ser perdoada. Olha que os irmãos têm ideia. No batismo,
aquela pessoa, ela passa a ser perdoada. Ali no batismo ela recebe a justificação. E muito mais do que isso, eles acreditam que quando a pessoa ela é batizada, ela também é renovada. E eles entendem até que a pessoa passa por uma mudança sobrenatural, ou seja, ela passa a ser justa eticamente. O que vem a ser isso? Justa eticamente. Ou seja, a Bíblia ela ensina que nós somos considerados justos. Isso nós vamos explicar daqui a pouco. Questão legal, questão de julgamento de Deus. Agora, o que ensina esta doutrina é que a pessoa ela passa a ser justa eticamente. Ela não apenas é considerada justa, mas ela vive de forma justa. Ou seja, se ela recebeu o batismo, ela então ela é mudada. O seu caráter é mudado no batismo. E ela se torna justa, passando a agir de formas justas. De forma justa. Ou seja, a praticar boas obras, e inclusive por causa dessa a transformação ou desse agir sobrenatural de Deus sobre a vida da pessoa, ela então passa a viver de acordo com o que Deus quer. Assim, no batismo, o pecado original é eliminado. O pecado original. E os pecados que foram cometidos ou que são cometidos naquele momento anterior, no período do batismo, eles então também são perdoados. Mas aqueles cometidos posteriormente ao batismo precisam ser tratados ou precisam ser perdoados. De que forma? Eles precisam ser purgados. Purgados. De que forma? Por meio da confissão e da penitência. Então os irmãos às vezes pensam, por que eles têm o costume de sempre estar lá no padre confessando, e aí o padre diz lá, reza não sei, 20 Pai Nosso, né? E aí a pessoa faz aquela penitência por causa dos pecados que foram cometidos depois do batismo. E mais, eles ainda acreditam o seguinte: se você cometeu um pecado mortal, existe a lista dos pecados capitais, são chamados os pecados capitais, e são 7 pecados capitais. Se você cometeu um pecado capital, acontece de você perder a graça. No batismo você recebeu a justificação, mas se você cometeu um pecado capital, um pecado muito grave, isso é o quê? Você pode perder a graça, e aí é necessário de uma nova regeneração, de um novo trabalhar de Deus, porque isso, ou seja, aquela justificação ela precisa ser renovada, precisa ser refeita, porque não foi uma justificação que ela não se continua sendo eficaz para a pessoa. Vocês estão entendendo? Ou seja, vocês percebem que a diferença entre a igreja protestante ou a teologia protestante e a católica, muitas vezes a gente pensa que está relacionada à questão da idolatria, né? A gente às vezes fala assim, que pensa que é questão de santos, essa coisa toda. Não, mas isso tem diferença, mas isso aí vamos dizer assim, ele não é principal. O principal diferença está na teologia. O que veio levar a Lutero e os demais protestantes, reformadores protestantes, a não aceitar a doutrina era exatamente isso, a visão de justificação que eles tinham. E mais, eles acreditam que a justificação ela pode ser ela deve ser, vamos dizer assim, ela deve ser, esqueci o termo, tá gente? Estou tentando, ela deve progredir. A justificação ela precisa de uma progressão, ela precisa de ser renovada diariamente, ela precisa ser cada vez mais aperfeiçoada. Eles falam até de aperfeiçoação ou um aperfeiçoamento da justificação. Nesse ponto, segundo John Stott, o que eles acabam fazendo uma certa confusão entre justificação e santificação, porque justificação é uma coisa, santificação é outra. E o que vem primeiro, a santificação ou a justificação? Os irmãos sabem, o que vem primeiro, a justificação ou a santificação? A justificação.
A santificação, ela é resultado da justificação. O crente, ele é justificado progressivamente ou de uma vez para sempre? É de uma vez para sempre. Deus nos considera justos por causa de Cristo. Nós vamos falar as formas, né? Daqui a pouco nós vamos explicar isso. Mas a justificação, ela é um ato. Deus nos considera justos, e aí quando o cristão, ele é justo, como nós lemos ali, diante de Deus, um ato de Deus, uma declaração de Deus, é uma sentença, é de uma vez para sempre. Agora, o que precisa ser aperfeiçoado é o que? A santificação. A santificação. E esse é o problema, né? Eles acreditavam que os outros pecados precisavam ser purgados. Inclusive, se a pessoa não tivesse a oportunidade de confessar todos os seus pecados antes de morrer, eles criaram um sistema para a pessoa purgar esse pecado depois da morte, que é chamado de quê? Os irmãos sabem, purgatório. Daí que vem o purgatório. O que é a ideia do purgatório? A pessoa, naquele momento ali, ela não teve a oportunidade de confessar para o padre, não teve a oportunidade de haver a extrema-unção, que é aquele momento que ele pede perdão por todos os pecados, e ficaram alguns pecados pendentes na vida dele. Aí tem um purgatório, que ele vai sofrer lá um período, e depois daquele sofrimento vai para o céu. Tem mais vida? Nenhum. Mas é uma maneira de, entendeu? De explicar como que alguém poderia, por causa de alguns pecados, mas por causa dessa teologia, que você tem que ir progredindo, e a sua salvação é um progresso. Mas a Bíblia não fala que a salvação é um progresso. A santificação é um progresso. A santificação, de fato, ela vai sendo aperfeiçoada nas nossas vidas. Mas a justificação, que é a salvação, não é isso. Então o problema maior está no fato que deles confundirem justificação e santificação. Mas existem diferenças. Veja aqui o que ele escreveu aqui a respeito disso. Agora eu gostaria de citar diretamente de Aristóteles uma das frases que ele escreve lá. Pois então podemos afirmar que a justificação, ou seja, Deus nos tornar justos através da morte de seu Filho, é instantânea e completa, não admitindo graus, ao passo que a santificação, Deus nos tornando justos através da habitação do seu Espírito, embora iniciada no momento em que somos justificados, é gradual e incompleta por toda a vida, à medida que somos transformados à semelhança de Cristo, de glória em glória. E eu gostaria que você abrisse aí 2 Coríntios 3,18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 3,18. Está tudo tranquilo por enquanto, irmãos? Ou tem alguma dúvida já? Alguém gostaria de fazer uma pergunta enquanto os irmãos procuram aí? Tirar alguma dúvida? Segunda carta de Paulo aos Coríntios 3,18, último versículo, ó. Olha que interessante esse texto. Esse texto é extremamente maravilhoso, assim, é a coisa perfeita de que a palavra de Deus nos mostra. Todos nós, com o rosto desvendado, não como véu, né, no Antigo Testamento, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Ou seja, quem é que nos consola, quem é que nos transforma diariamente, quem é que vai nos moldando, nos modificando, nos santificando? É o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo que faz isso. Mas esse moldar, esse trabalhar de Deus, esse restaurar diário que vai sendo feito no dia a dia as nossas vidas, isso não é justificação. Isso é o que? Santificação.
Nós somos justificados. Por isso que nós lemos lá em Romanos, né? Deus nos justifica. Quem nos justifica é Deus. Então quem nos condenará? Ninguém pode nos condenar. Deus nos justificou, considerou justos. Nós somos considerados justos. Não há nenhum tipo de condenação para nós. Agora a santificação, sim, é um trabalhar de Deus, que Deus vai mudando, vai transformando, vai cada vez mais nos fazendo parecidos com o Filho, mais parecidos. E é interessante que a Bíblia diz o quê? Que Ele nos elegeu nele para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis. Ele não nos chamou para sermos vivemos de qualquer maneira, né? É a questão daquilo que nós falamos que é uma doutrina também muito importante, que é a perseverança dos santos. Semana passada eu coloquei uma reflexão do grupo, não sei quantos tiveram vontade de chamar perseverança. O esquineiro pode ter lembrado, ter uma lembrança do que eu falei. Ou seja, nós perseveramos porque nós fomos eleitos para isso, para perseverar, para andar em santidade. Então, diariamente Deus vai transformar a nossa vida. Não há espaço lá no céu para quem não é santo. Deus não vai levar para o céu quem não é santo. Então por isso que Ele nos escolhe e nos faz santos. Ele nos justifica, mas isso tem que ser uma sequência. Ou seja, aí nós vamos aos poucos sendo trabalhado, transformado pelo Senhor. Está entendendo, meus irmãos? Outro ponto importante que Stott apresenta é que dizer que a justificação pela fé, na verdade, é a mesma coisa que dizer justificação por Cristo. Isso é interessante, porque quando nós falamos justificação pela fé, às vezes pode haver aquela confusão de que você tem uma participação na justificação, e tem gente que prega assim. Há um erro de você acreditar que Cristo morreu pela nossa justificação, mas a Bíblia fala de justificação pela fé. Aí acredita-se que a sua fé leva a justificar. Você precisa ter fé. Então a parte do ser humano na justificação é a fé. Ele tem que ter fé. Você tem que exercer a sua fé para você ser justificado. Então Cristo morreu por você, mas você tem que fazer algo. O quê? Ter fé. Só que a Bíblia mostra que a justificação pela fé, na verdade, é uma outra expressão para ensinar justificação por Cristo. Vocês estão entendendo? Justificação pela fé é você ter fé naquilo que Cristo realizou. Explicando, porque a fé, ela não tem valor em si mesma. A fé, ela não é assim você tem fé e agora isso é que te leva à salvação. Não é a fé que te leva à salvação. Ela é um veículo, mas o que te leva à salvação, o que te salva é quem? Jesus. Vocês estão entendendo? É mais ou menos assim. O objeto da nossa fé é que é importante, não é a fé em si mesma. Inclusive tem hinos, eu já vi hinos que enfatizam demais a fé. Tinha até um hino muito famoso que falava, eu não lembro direito como é que falava, mas desses cantores populares, né? Não hinos cantar na igreja, mas desses cantores gospel, né? Que ele falava assim, alguma coisa assim sobre a fé, e enfatizava muito a questão de fé, assim, exaltando de tal forma a fé, como se a fé fosse o mais importante. Mas veja só, vamos imaginar assim, uma pessoa tem uma fé muito firme, uma fé assim, vamos dizer assim, uma grande fé, só que é em São Pedro, e aí? Não vai adiantar nada. A pessoa tem uma fé, mas uma fé assim, que é exemplar, mas é uma fé no santo qualquer, ou tem uma fé na igreja tal. Não adianta. A fé, ela só tem valor quando ela é depositada em quem? Em Jesus. Você está entendendo? Aí, quando até o Cícero, eu lembro do Cícero que eu estava te falando de manhã, de manhã não, quando você chegou, né, a respeito disso, você tinha até tocado no assunto, né? Nós somos dependentes da graça. Não foi mais ou menos assim? Como é que foi que você falou? Como é que você falou mesmo? Nosso combustível é a fé. Ele falou, nosso combustível é a fé. De fato, o nosso combustível é a graça.
O nosso combustível que nos mantém forte, que nos mantém de pé, é a graça de Deus, é Cristo, é o próprio poder de Deus, a ação de Deus, não é a fé. A fé é apenas o que? A fé, como diz algumas pessoas, ela é o que? A mão que se estende para receber a bênção. A fé é a mão que se estende para receber o presente, é a boca que bebe a água da vida. Quem é a água da vida? Jesus. Então a boca para beber a água é só a boca, mas o que dá vida não é a boca, é a água. Aproveitando para beber minha água, né? Estou com sede. Mas veja só, fé é apenas um instrumento. O que vale mesmo é o que tem poder, o que realmente justifica é Cristo. Então, como nós podemos saber disso? Como nós podemos entender isso? O texto clássico que fala a respeito, abra aí, Efésios capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Efésios capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. Aí até aí, nós vamos ler só o versículo 8. Olha que interessante, só o versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Só o versículo 8. Vocês percebem? Nós somos salvos pela fé ou pela graça? Às vezes a gente fala, vós sois salvos pela fé. É pela fé? Olha o que diz aí. Porque sois salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, o que salva realmente não é a fé. A fé é apenas instrumental, é apenas a mão, é apenas o que recebe, é apenas a boca que bebe a água. Tanto é interessante que, além disso, olha que interessante, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, tudo isso que Deus realiza, inclusive a fé, é o que? Dom de Deus. Quem é que crê? Aquele que recebeu o dom. O dom é uma dádiva. Nós recebemos então a ação do homem qual é? É receber. Não existe algo que possa ser intrínseco a nós. É o próprio Deus que nos concede fé para crer, inclusive. Agora, veja o que diz o versículo 9: não de obras para que ninguém se glorie. Então está claro. Não há nada que possamos fazer para ser salvos, nada. Até porque se houvesse, alguém poderia se gloriar. Não, eu mereço, igual o fariseu na parábola que a gente falou hoje, né? Qual é o problema do fariseu? Ele falou: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como os demais pecadores, porque isso, porque aquilo, tal. Muito obrigado, porque eu faço isso, faço aquele outro. Sim, eu não estou para. A questão também dos fariseus é porque eles se achavam merecedores, tanto que todas aquelas parábolas, quando, por exemplo, se você lê Lucas, né, você começa ali em Lucas capítulo 14, 15, você vai ver Jesus contando a respeito das parábolas. Por quê? Porque os fariseus, eles se achavam tão importantes que eles rejeitavam qualquer pessoa. Eles rejeitavam Jesus pelo fato que Jesus andava com publicanos e pecadores. E aí Jesus conta o que? As parábolas.
Conta a parábola das ovelhas perdidas, né? Da ovelha perdida que se desviou, deixou 99, foi atrás de uma, da dracma perdida e do filho pródigo, para mostrar que na verdade não é aquele que é alguma coisa, aquele que se acha o importante, o que faz, mas é aquele que é dependente, que é carente e que necessita ser resgatado. Por isso que ele diz: não das obras para que ninguém se glorie. Agora há um detalhe, versículo 10, esse também é extremamente importante. Veja o versículo 10: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Isso é extremamente importante, porque a salvação não é pelas obras, fato, nós não podemos fazer nada. Deus nos salvou gratuitamente, nós não fazemos nada. Por outro lado, Ele nos salvou para as boas obras. Por quê? Isso que significa? Ele nos salvou para que a gente faça boas obras. A nossa fé, e aí é interessante, porque aí você vai perceber que quando Tiago, quando ele escreve a carta, Tiago fala assim: ó, a fé sem obras era o quê? Morta. E aí Tiago vai dizer que aqueles homens lá, que Abraão foi justificado pelas obras, que Raabe foi justificado pelas obras, parece que ele está entrando em contradição com Paulo, mas não. Paulo estava falando a respeito de combatendo o legalismo ou a religiosidade. Já Tiago, ele estava combatendo aquela fé morta ou seja, que a pessoa diz que crê, mas não muda nada na vida dela. E aí é por isso que Tiago vai dizer que até os demônios creem e estremecem. É uma fé vazia. A fé, ela tem que se mostrar por meio de uma mudança na nossa vida. E olha o que está dizendo: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então quem é salvo por Cristo, ele, o que ele faz? Ele anda nas boas obras. Ele não vive no pecado, ele vive na santidade. Na santidade. Lembra, no domingo nós falamos até sobre a questão de você conhece a árvore pelos seus frutos. Aliás, foi domingo que eu falei sobre isso? Acho que não foi domingo, não. Foi outra coisa, foi no estudo que eu escrevi lá na reflexão que eu coloquei. Que é pelas obras, ou seja, pelo fruto que você conhece realmente aquela pessoa. Tá. Agora vejamos só a última parte. Nós estamos terminando, viu? Nós estamos terminando. A última parte aqui. Como Deus pode justificar um pecador? Você já parou para pensar nisso? Isso é muito sério. Eu gostaria de nós lêssemos alguns textos que você vai compreender por que essa pergunta. Como Deus pode justificar um pecador? Porque o que é justificar? Justificar é você dizer: não há condenação para ele. Mas o que a Bíblia fala a respeito disso? O Antigo Testamento, que fala sobre justificar um pecador. Abra aí a sua Bíblia aí. Alguém, por favor, abra em Deuteronômio 25:1. Deuteronômio 25:1. Eu gostaria também que nós lêssemos Êxodo 23:7. Êxodo 23:7. E também Provérbios 17:15. E Isaías 5:20. Nós vamos ler todos esses textos, porque ainda nós temos 4 coisas para falar aqui. Nós vamos falar rapidamente para não demorar, não terminar muito tarde. Mas vejamos aí. Eu vou ler aqui porque por causa do eco, né, os irmãos sem microfone fica mais difícil para ouvir. Vou ler aqui, ó. Deuteronômio 25:1. Veja o que diz aí: em havendo contenda entre alguns e vierem a juízo, os juízes o julgarão, justificando ao justo e condenando ao culpado. Olha o que diz a lei de Deuteronômio 25:1. Em havendo contenda entre alguns e vierem a juízo, os juízes o julgarão, justificando ao justo e condenando ao culpado. Então a lei diz o quê? Que o justo deve ser justificado e o culpado, o pecador, tem que ser condenado. É isso que diz a lei. Êxodo 23:7. Da falsa acusação te afastarás, não matarás o inocente e o justo,
porque não justificarei o ímpio. Olha o que a Bíblia diz aqui, Êxodo 23, 7. Deus dizendo: da falsa acusação te afastarás, não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Deus está dizendo: não justificarei o ímpio. Agora veja o que diz Provérbios 17, 15. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Olha só que a Bíblia chega a dizer que absolver ou justificar o pecador, o perverso, é uma abominação. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. O último texto do Antigo Testamento, Isaías 5:20 até o 23. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. Isso faz lembrar exatamente o momento que nós estamos vivendo hoje. A gente vê na televisão um povo revoltado porque político pego em corrupção, o juiz libera. Hoje tinha até no Facebook um desenho assim, uma charge: a Polícia Federal colocando na cadeia, aí o STF abrindo a porta e o camarada saindo. Aí a Polícia Federal põe aqui e aí saindo, né? A gente tem visto isso e a gente fica revoltado. Por que as pessoas estão revoltadas? Ou seja, os quais por suborno justificam o perverso e negam justiça ao justo. Ou seja, então na lei e na nossa cabeça, o justo é que deve ser justificado, o perverso tem que ser condenado. Dentro da lei isso é correto, é exatamente isso. Agora, diante de todos esses textos da palavra de Deus, a gente chega exatamente aqui. A palavra de Deus ensina que o ímpio não deve ser justificado, o ímpio, o pecador, não deve ser justificado, nem o justo condenado. Chama até mesmo de abominação, como diz lá em Provérbios. Mas aí nós encontramos Paulo escrevendo aos Romanos que Deus justifica o ímpio, e isso deve ter chocado muitos leitores. Veja aí, Romanos capítulo 4, versículo 5. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Olha que interessante, a Bíblia diz claramente que é abominável ao Senhor a justificação do ímpio, ou o ímpio ser justificado é abominável. Mas Paulo diz: ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Isso é algo que deve ter chocado os seus leitores, porque eles estavam acostumados com a lei, e a lei dizia exatamente isso, que o justo é aquele que é justo, o ímpio não pode ser justificado. E então, como é que nós podemos compreender o fato de Deus compreender, ou Deus, aliás, justificar ímpios? Então, existem 4 expressões apresentadas pelo apóstolo Paulo, que são selecionadas e sistematizadas por John Stott no livro, que tratam da fonte da justificação, o fundamento da justificação, o meio da justificação e os efeitos da justificação. Então, rapidamente vou falar sobre isso. Primeiro, a fonte. Paulo fala sobre justificados pela graça, Romanos 3, 24. Se os irmãos puderem abrir Romanos 3, versículo 24. Veja o que diz aí: sendo justificados gratuitamente por sua graça. Inclusive Paulo chega a ser redundante, né? Ele diz: olha, sendo justificados gratuitamente por sua graça, até porque graça é gratuito, mas o que Paulo está enfatizando é que é graça. A fonte da justificação do ímpio, do pecador, é o que? Graça. Por que a lei antiga dizia que não podia justificar o ímpio? Porque o ímpio não merece ser justificado, o ímpio merece ser o quê?
condenado, a lei condena. Mas aí a fonte da nossa justificação é o que? Graça. Deus olha para o Guilherme, e o Guilherme tem pecados na vida dele, não é verdade, Guilherme? Eu também, qualquer um de nós somos pecadores, nós somos necessitados da graça. Inclusive, mesmo nós que já fomos justificados por Cristo, né, uma das expressões do antigo dos reformadores era simul, em latim, simul justus et pecadores, ou seja, simultaneamente justos e pecadores. Nós somos considerados justos diante de Deus, mas somos pecadores, porque nós ainda pecamos. Mas é o que? Qual é a fonte da nossa justificação? Graça. Ou seja, um favor, um presente não merecido. Quem merece a salvação? Quem é que merece a salvação? Ninguém. Eu não mereço, você não merece, nós somos pecadores. Então a fonte é a graça. É isso que Paulo está dizendo aqui, Romanos 3,24. O outro texto é 8,33. Irmãos, não precisa abrir não, que eu vou ler para os irmãos. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então a fonte é graça, Deus que elegeu gratuitamente. Então não vem de nós, tudo vem de Deus, então é gratuito. Primeira fonte. Segundo, o fundamento. Qual é o fundamento da nossa justificação? E esse aí que é interessante. Paulo também vai falar de justificados por seu sangue. Romanos 5:9. Romanos capítulo 5, versículo 9. Veja aí, se você puder abrir sua Bíblia, Romanos 5:9. Estamos terminando. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Olha que interessante. Primeira fonte é graça. Deus deu gratuitamente, ninguém merece, mas Ele deu de graça. Segundo, o fundamento. Qual é o fundamento da nossa justificação? Teve um fundamento, é o sangue. É interessante porque justificação não é o mesmo que anistia. Vocês sabem o que é anistia? Anistia é quando, por exemplo, muitos governos fazem isso. É quando existem, por exemplo, presos políticos que são anistiados, ou seja, eles esquecem o passado. E em certo sentido eles liberam, esquecem, apagam todos os registros ali dos crimes políticos e liberam. A anistia muitas vezes ela vem de amnistia, ou seja, amnésia, esquecimento. Mas justificação não é esquecimento. Como é que Deus, Ele sendo justo, pode perdoar ou pode justificar o pecador se ele continuar sendo justo? O pecado não precisa ser punido. E aí que está, justificados pelo sangue. Quem recebeu então a punição? Quem foi e teve o sangue derramado? Quem foi? Jesus. Ele teve o sangue derramado. Então ele recebeu a punição. Ele recebe a punição e nós o quê? A justificação. Ele recebe a punição e nós o perdão. Então justificação é um ato de Deus, mas que tem fundamento no sangue de Jesus. Deus pôde nos justificar por causa disso, porque Cristo morreu. Terceiro, meus irmãos, estamos terminando. Terceiro, o meio. Qual foi o meio da nossa justificação? Aí que entra aquilo que nós já falamos, a fé. Romanos 3:28. Romanos 3:28. Veja o que Paulo diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Ou seja, é somente pela fé. Ou seja, esse instrumento que Deus nos justifica, não é por obras. Olhando para nós merecemos a condenação, mas por termos fé no sacrifício de Cristo, por confiarmos e cremos que Jesus morreu por nós e na fé aplicada nele, então nós recebemos o perdão, a justificação, não gratuita, mas paga. Foi gratuito para nós, mas para Deus não foi gratuito. Para Jesus não foi gratuito, Ele pagou o preço. Então, o fundamento é o sangue, o meio é a justificação pela fé. E por último, os efeitos. E aqui é muito importante isso. E agora eu gostaria que você abrisse em Gálatas.
A outra expressão de Paulo, e a última que nós vamos falar, é justificados em Cristo. Gálatas 3, 26 a 29. Gálatas 3, 26 a 29. O último texto, que diz assim, Gálatas 3, de 26 a 29. Porque todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ou seja, agora que nós fomos batizados em Cristo, que nós fomos justificados em Cristo, nós pertencemos a Cristo, nós estamos em Cristo. E isso é muito interessante, porque a justificação muitas vezes ela é vista como algo externo, que não tem nada a ver conosco, e não existe, Deus nos justifica sem olhar para nós, apenas dando o decreto, ou dando ali a sentença. Não, a justificação ela acontece porque existe um relacionamento. Nós nos relacionamos com Jesus, Ele é o nosso Senhor e nós pertencemos a Ele. Agora nós fazemos parte de um povo que recebeu graça, um povo que pertence a Ele. Por isso que ele vai dizer, olha, dessate não pode haver nem judeu nem grego. Agora não existe mais essa divisão, povo de Deus, judeu, gentil não é povo de Deus. Agora tudo pertence a um só povo, nós estamos nele, e aí por isso que nós somos justificados nele, em Cristo. Esse é o que? Não é o fundamento, não é o meio, mas são os efeitos da justificação. Por sermos justificados, nós estamos nele, e por isso nós estamos totalmente, fazemos parte de um novo povo, de uma nova família, e por isso nós recebemos perdão, limpos, totalmente purificados. Por isso nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é para simplesmente alguém que levantou a mão um dia, não, é para quem está em Cristo, e por isso é uma nova criatura. Amém, meus irmãos? Amém? Amém.